Afinal, o que está acontecendo, o que a gente pode esperar para as próximas horas? É sobre isso que a gente conversa agora com a Heloísa Pereira, meteorologista, que vai estar conosco aqui nessa edição do Agora CNN. Tudo bom, Heloísa? Bom dia. Muito bom dia, Carol. Bom dia a todos. Heloísa, para a gente começar aqui a nossa conversa, entender por que essa chuva caiu tão forte em São Paulo. Quando a gente vê o acumulado em poucas horas, é algo impressionante. A gente teve na madrugada de sábado cerca de 80 milímetros registrados em algumas cidades. O que está provocando esses temporais? Carol, olha, é uma época do ano, né, que a gente já espera em alguns momentos formação de canal de umidade no centro do Brasil, formação de fortes instabilidades e especificamente nesse final de semana, quando a gente olha para mapas de pressão atmosférica, a gente vê que perto da costa do estado de São Paulo, uma baixa pressão, ela começou a aprofundar, começou a ganhar bastante intensidade no final da semana passada. E ela foi ganhando força junto com outros mecanismos que são bastante típicos para essa época do ano, né? A gente pode pensar essa baixa pressão formada perto da superfície, mas quando a gente sobe um pouquinho mais na atmosfera, tem outros mecanismos que são muito comuns para essa época do ano e muito fortalecidos. A gente poderia citar aqui, né, para o pessoal que está em casa, vocês sempre estão trazendo notícias, então é bem capaz eles já estarem acostumados aí com alguns termos, por exemplo. Temos cavado em altos níveis da atmosfera, que é uma área de baixa pressão alongada. Temos também alta da Bolívia, que nessa época esse tipo de mecanismo serve para redistribuir umidade e calor pelas áreas centrais do Brasil. Então, quando você soma, né, os efeitos de tudo isso, lá no Nordeste, inclusive, tem também vórtice ciclônico de altos níveis, né, esse nome tão difícil, mas que faz parte dessa configuração toda. Então, você soma todos esses mecanismos, mais a baixa pressão que está na costa do estado de São Paulo, e aí você tem essa configuração de canalização da umidade, atração da umidade e constante retroalimentação dessas formações de nuvens mais carregadas. Então, isso tudo faz parte do combo verão que a gente está vivendo. E aí tem um fator adicional, né? Claro que a gente vê aqui na capital paulista, na região da Grande São Paulo, que são, por exemplo, as ilhas de calor urbano. Aquece muito mais nessas áreas onde a gente está, que são densamente, né, urbanizadas, muito asfalto, muita área com casas e com pouca vegetação, vamos dizer assim. Então, esquenta mais nessas áreas. Quando todos esses sistemas que a gente citou, né, que estão já gerando ali a formação de nebulosidade, gerando as instabilidades, estão presentes e tudo isso encontra também uma área mais aquecida, a capital paulista, a Grande São Paulo, outras áreas, né, de grande urbanização, são como catalisadores, né, são como se fossem forçantes adicionais para que a chuva ganhasse uma intensidade forte. Então, esse final de semana, a gente tinha tudo isso, né? E tinha também um aquecimento significativo na região da Grande São Paulo. Vocês relataram muito bem, né, que a previsão agora ela é um pouco mais amena e tem algumas motivações por trás disso. Por exemplo, a temperatura com a chegada dessa chuva toda que já caiu, né, que já atingiu um volume significativo, ela vai dar uma arrefecida. Então, hoje a repórter comentou na máxima mais amena na capital paulista, poucas aberturas de sol num canto ou outro. Segunda, terça e quarta, a gente ainda tem a influência dessas temperaturas mais amenas. Então, tem chuva, né? Tem pancadas isoladas. É claro que algumas áreas, infelizmente, que são de risco, podem sofrer, né, ainda com esses alagamentos, enchentes e também a Defesa Civil está em alerta, está sempre monitorando isso tudo, né? Agora com alertas que chegam para a população de forma mais significativa, né? Para todo mundo que estiver na área de abrangência do alerta, eles ficam de olho nos dados de radar também para monitorar conforme essas precipitações mais intensas estejam se deslocando. Então, no fim das contas, é uma época que, infelizmente, do ponto de vista, né, de condições de contorno para que as chuvas mais intensas aconteçam, a gente não tem muito o que fazer. O que dá para fazer mesmo é o que a gente está vendo em questão de monitoramento, né? Eu salvei uma colinha aqui só para a gente falar das áreas que poderiam ter chuva ao longo desses próximos dias, com acumulado acima de 50 milímetros. E para praticamente todo o leste de São Paulo, interior, né, a região centro-oeste paulista, Presidente Prudente, Ribeirão Preto. Então,
Não é só, né, o leste de São Paulo que vai seguir um alerta aí, pelo menos para os próximos dias. A boa notícia, Carol, né, até agora, então a gente está falando dessa continuidade, dessa dificuldade, é que por volta ali do dia 4, 5 de fevereiro, meados dessa semana já, a maioria dos mecanismos que a gente está vendo que estavam presentes com a gente desde a semana passada, eles vão começar a diminuir, a desaparecer, né? A baixa pressão que está na costa se afasta, o vórtice que está em altos níveis lá no Nordeste, ele acaba entrando para o meio do Brasil, só que o vórtice ele só gera mais instabilidade em volta dele. Então, no meio, ele vai diminuir. Então, todas esses ingredientes, né, que fizeram parte do nosso final de semana, eles vão mudar de característica do meados para o início da semana que vem. Então, a expectativa é de que a chuva diminua um pouco, mas aí tem o retorno do calor, né? O calor volta a se intensificar até o final dessa semana. Inclusive, Heloísa, não sei se temos as imagens ao vivo da cidade de São Paulo para ilustrar também aqui a nossa conversa, porque nesse momento, na região da Avenida Paulista, está um tempo fechado, o sol até apareceu um pouquinho mais, principalmente em relação a sábado. Por mais que a temperatura esteja um pouco mais amena, mas a sensação é de abafamento na capital paulista. O sol ainda entre muitas nuvens na cidade de São Paulo, Heloísa, e você chama a atenção para a gente sobre essa chuva que ainda vai cair, pelo menos até quarta-feira. E a preocupação que temos é com relação a esse solo que já está encharcado, o nível dos rios que já está elevado. Quando a gente fala dessa chuva intensa que caiu, cerca de 80 milímetros em algumas cidades da Grande São Paulo, isso em apenas 6 horas, a gente consegue trazer uma base de comparação? Quando você fala nessa previsão de chuva de até 50 milímetros acumulados, o que a gente pode ter por referência para que quem esteja nos acompanhando nesse momento tenha uma ideia da intensidade das pancadas que vem por aí? Olha, Carol, essa grande concentração dos últimos dias, falamos em 80 milímetros em poucas horas na capital paulista, né? Aliás, aquele último evento que teve alagamento nos metrôs, né? O Mirante de Santana, ele registrou 80 milímetros em 20 minutos, né? Então, essa grande quantidade de água em áreas que já não têm um escoamento tão facilitado, são áreas urbanas, né? E que já vinham sofrendo com alguns eventos de precipitação, como você comentou, né? Um solo mais encharcado. Isso que a gente teve, só para efeito de comparação, essa grande quantidade em poucos minutos, hoje nenhum modelo está mostrando que a gente tem uma condição parecida. Por exemplo, né, hoje à tarde, vou pegar um dos modelos, é um modelo americano, né, um dos modelos que mais coloca pancadas de chuvas isoladas na capital paulista. Em 3 horas de chuva, ele está prevendo que a cada 1 hora você tem o potencial de ter 10 milímetros ocorrendo. Então, até o final do dia, 30, 40 milímetros no dia de hoje para a capital paulista, isso superestimando já o que o modelo está indicando, né? Fazendo uma previsão de que esse calor, esse abafamento que o pessoal está sentindo pode se converter também em chuva. Na segunda e na terça-feira, mais ou menos na mesma toada, né? A cada 3, 4 horas o modelo mostra algo próximo de 5 milímetros, de 10 milímetros. A gente sabe da dificuldade de um modelo de previsão de fazer, né, principalmente essa antecipação de eventos extremos. Às vezes você pode ter um aquecimento mais expressivo em algum ponto da capital paulista, e como a gente falou daquela história das ilhas de calor urbano, esse aquecimento pontual promoveu uma chuva muito expressiva e cair dos 30 a 40 milímetros que estava previsto para determinadas áreas, cair tudo ali naquele canto de uma forma rápida e intensa. Então, assim, pelo menos hoje, né, na hora que você compara o que aconteceu nesses últimos episódios na capital paulista versus o que a gente tem, a distribuição que os modelos mostram é uma distribuição, né, um pouco a cada hora, momentos de tempo mais fechado, principalmente entre o período do almoço e o início da tarde, que é quando você tem um aquecimento da atmosfera mais expressivo. Então, pelo menos isso para os próximos dias, comparado ao que a gente viveu esse final de semana e também nesse último episódio de chuva forte na capital paulista, é um pouco mais, vamos dizer assim, distribuído ao longo das horas. Então, tem algum tempo de resposta para que haja um escoamento, para que haja uma drenagem, porém, né, em áreas que já estiverem em risco, em áreas que já estiverem sofrendo, uma chuva um pouco mais intensa em poucas horas pode promover
algum distúrbio, né, algum problema. Então, por isso que é sempre importante, sempre relevante estar de olho nos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tem muitos colegas, né, que trabalham lá nas operações, 24 horas de monitoramento. Então, é de extrema importância, principalmente se você está em área de risco, continuar de olho, porque apesar, né, dos modelos estarem, vamos dizer, entre aspas, mais amigáveis para a distribuição dessa chuva, infelizmente, a combinação de umidade e calor ela ainda pode trazer alguns pontos, né, de chuva significativa. Heloísa Pereira trazendo para a gente os alertas para os próximos dias, a explicação para toda essa chuva que caiu em São Paulo. Enquanto conversávamos, você acompanhava as imagens do Guarujá, Franco da Rocha, Caieiras, Marginal Tietê, na capital paulista, que teve pontos ali que ficaram intransitáveis por conta da chuva intensa que caiu também na cidade de São Paulo. Heloísa, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Carol. Obrigada a todos. Até.